Opa, beleza? Hoje daqui vamos de obra nova pra vocês. Em uma cidade de Tóquio, podemos ver o nosso protagonista dentro de seu trabalho. Ele estava trabalhando. Neste momento, ele precisava estar indo embora um pouco mais cedo. No entanto, um de seus companheiros ao seu lado acabou dizendo ao nosso protagonista que ele precisava estar chegando um pouco mais cedo. Um dos motivos principais dele estar saindo mais cedo do seu emprego era que literalmente era o aniversário de seu namoro com uma pessoa. E para ele, hoje era um dia especial. Ele queria estar chegando mais cedo para estar encontrando, para fazer um encontro com a sua namorada. Mas ali, nosso prota, que escutava isso tudo, apenas escuta e diz que ele poderia estar saindo. Ele ficaria em seu lugar aqui. Ele então, ao escutar isso, simplesmente agradece ao nosso protagonista. Ele fica ali até as meia-noite. Após isso, podemos ver ele indo embora. Enquanto voltava para sua casa, ele só pensava em estar chegando em casa e dormindo. Mas na volta, ele acabou encontrando o cara que pediu para que ele ficasse em seu lugar até as meia-noite. Mas ela acabou entregando o nosso protagonista uma coisa, como um agradecimento por ter ficado lá no seu lugar para que eles pudessem ter um tipo de encontro. Nosso prota, como antes e agora, ele simplesmente disse que estava de boa. Aquilo que ele fez não foi nada. Mas ali, eles continuam andando por trás. Nosso meninão só pensa como a juventude é boa. Ele apenas nesse momento não queria estar atrapalhando o encontro deles. Nosso meninão aqui agora queria estar indo embora, porém para um outro rumo. Mas enquanto ficava pensando o que poderia estar fazendo, ele acaba vendo o moleque atravessando a rua. Mas ao seu lado, havia o nosso querido Truxaman. Nosso prota, quando vê isso, ele simplesmente pula no meio do caminhão. E ele acaba sendo acertado em cheio. Seu companheiro fica triste por esse acontecimento. Mas nosso prota nesse momento só pensava que apenas iria bater as botas. Uma coisa que ele não queria. Ele queria bater as botas quando chegasse aos 80 anos. Mas enquanto morria, ele pensava que precisava estar dando suas habilidades a outras pessoas, pois seria inútil morrer sem dar aquilo a alguém. Mas ele não consegue. No entanto, uma voz aparece em sua mente. Aquilo era literalmente uma voz do Google. Só que ali, ele acaba meio que morrendo. Fechando seus olhos, ele não vê mais nada. Mas abrindo novamente, ele percebe que está vivo. Só que na sua frente, ele vê um bicho com o nariz redondo. Ele, confuso do que estava acontecendo, ele se pergunta o que estava rolando aqui. Mas esse Goblin simplesmente fala que nosso protagonista tentou subir de alguma coisa alta. Lá, ele caiu. Só que ali, nosso protagonista percebe que agora reencarnou no corpo de um Goblin. Ele fica sem desacreditar. Sem desacreditando, ele cai para trás por ter reencarnado em um Goblin. Mas ali, minutos depois, podemos ver ele chegando na cidade. Aqui, vemos ele voltando de uma caça. Aqui nosso protagonista já se passou um mês. Ele percebeu que esses goblins eram literalmente coelhos. Que qualquer tipo de coisa que aconteça, as goblins ficam cheias de goblins pequenos. No entanto, quando o goblin nasce, ele nasce com habilidade. Ou pode simplesmente pegar a habilidade de um outro goblin quando está morrendo. Nosso meninão também tem uma habilidade. Sua habilidade era 80 anos. Ele começa a se perguntar se isso estava relacionado antes que ele quase bateu as botas lá. Ele desejava viver por mais de 80 anos. Mas ele não liga para isso. Andando pela floresta, nosso protagonista percebe que esses goblins têm uma coisa a mais. Eles não precisam dormir como os humanos. Um goblin comum poderá ficar acordado por 7 dias. No entanto, nosso protagonista ficou meio que acostumando com esse corpo. Só que corpo de goblins acabam meio que atraindo fácil para qualquer tipo de goblins. E nosso protagonista na cidade é um pouco popular entre as garotas goblins. Só que isso nunca aconteceu em sua vida passada. Enquanto ficava pensando quão azarado foi, ele acaba encontrando uma pessoa caída no chão. Nosso prota nem pensa o que estaria fazendo com aquilo. Ele simplesmente chega perto. Lá, ele começa a utilizar uma habilidade de cura. Ele tenta curar esse cara, sem saber quem ele é. Mas ele simplesmente fala que era o Rei Demônio. Ele pedia para que ele pudesse fugir. Ele era o cara acima de todos. Mas enquanto curava o Rei Demônio, o bicho percebe que nosso protagonista era um Goblin diferente. Ele pensa que ele poderia ser útil em alguma coisa, mas nosso protagonista fala para esse cara que tinha um pouquinho de habilidade. Entre 1 e 277, ele tinha mais do que isso. Mas no meio dessa tem um lá chamado 80 anos de humano. Essa era a sua habilidade, fazendo que esse rei demônio sorrisse um pouco. Em seguida, ele disse que estaria entregando seu poder total ao nosso protagonista. Mas nosso protagonista, entre essas 277 habilidades, ele acabou meio que vendo pessoas se despedindo de si. E ele verá outro aqui.
Mas esse era o Rei Demônio. Mesmo não desacreditando nisso, ele apenas aceita em receber o poder dele. Ele então faz isso. Nosso prota recebe o poder da lei da selva. Confuso do que essa habilidade era útil, ele fala que essa habilidade será para que o monstro fraco obedecesse o mais forte. E com isso, ele estará se tornando o Rei Demônio. Agora, aquele lá poderia partir em paz. Só que após a morte do Rei Demônio, o mundo que vivia entre um caos acabou comemorando por essa felicidade. Só que eles menos esperavam o que acabou de acontecer. O Rei Demônio não desapareceu por completamente. Nosso protagonista tá lá ainda. Enquanto voltava para a vila, ele viu uma multidão de goblins em um canto só. De longe, ele se pergunta o que rolava, mas chegando mais perto, ele percebe que um dos goblins acabou mandando um dos humanos de F. Eles ficam assustados, pois se mexesse com um humano, os humanos todos estariam perseguindo os goblins. E eles estariam perseguindo os goblins para estar dando um F nele. Enquanto pensavam nisso, um dos goblins aparece dizendo que humanos estavam perseguindo eles. Todos começam a travar de medo, mas eles não poderiam estar ficando para baixo, pois precisariam estar protegendo os mais fracos. Nosso protagonista chega perto deste goblin e pergunta a ele quantos humanos estavam chegando. Mas ali ele diz que precisava só ele mesmo, pois ele mesmo estará cuidando dessa coisa toda. Chegando perto desses humanos, ele pede para que eles pudessem parar e voltassem, mas eles não queriam. Eles atacam o nosso protagonista. Um com sua espada tenta a sorte, mas a espada que segurava acaba sendo quebrada ao meio. Ele utiliza o corpo de ferro. Após quebrar aquela espada com seu corpo, ele acaba utilizando algumas pedras para que pudesse jogar nesses caras. A comandante percebe que esse goblin é um goblin especial, eles poderiam derrotar aquilo facilmente. Mas já minutos depois, ela já percebe que todos seus aliados foram derrotados por nosso protagonista. Essa acabaria meio que lidando com o nosso porta agora. Mas nosso porta chega perto dela e ele diz para que ela que queria só apenas conversar. Essa então obedece o que nosso protagonista queria pedir. Ela retira seu elmo. Ela fica de frente pro nosso porta agora. De frente, nosso protagonista percebe que ele precisará estar resolvendo essa situação que aquele goblin se meteu. Ele fala para que ela ficasse de boa, pois nosso protagonista aqui se dizia ser o juiz dos goblins, pois caso um goblin quebre a regra, ele será preso por alguns dias. Mas isso deixou alguns dos guardas para baixo. Eles não queriam isso, eles queriam que aquele goblin pagasse pelo que fez. Isso faz que outros guardas queiram atacar ele, mas nosso prota só utiliza a habilidade Lei da Selva. Ali ao utilizar aquilo, todos esses caras acabam se ajoelhando ao nosso protagonista, dizendo que agora será leal ao nosso prota. Mas ele nem liga porque acabou de acontecer, pois isso fez que aquela cavaleira recuasse com seus caras. Fugindo dali, nosso protagonista simplesmente volta à vila onde que ele estava antes. Voltando lá, eles acabam meio que dizendo que nosso protagonista foi basicamente o seu herói. Por ser herói desses goblins, nosso protagonista literalmente se tornou o líder deles. Logo após nosso protagonista se tornar o líder dos goblins, ele acaba se reencontrando novamente com aquela cavaleira de antes. No entanto, ao aparecer na frente dela, ela se pergunta o que rolou, mas nosso prota só simplesmente fala que ele acabou virando o chefe deles após aquele acontecimento. Mas essa vê que isso não caia bem com o nosso protagonista. Para isso, ele retira aquela roupa que eles colocaram nele. Mas ela só apareceu aqui para avisar nosso protagonista que aquele goblin foi levado à justiça mesmo. Mas mesmo que os goblins foram levados à justiça, os humanos não curtiram tanto aquilo. Eles queriam que nosso protagonista fosse agora até a vila deles para estar conversando mais de perto. Agora a responsabilidade estaria caindo tudo em cima do goblin. Nosso prota pensava que se não fosse até a vila dos humanos, eles estarão enchendo seu saco. Para isso ele vai. Em outro dia, podemos ver ele chegando na vila dos humanos. Ao chegar, todos começam a olhar para o nosso prota. Mas mesmo que nosso prota seja um monstro, as pessoas tendo interesse nele, há algumas pessoas nessa cidade que não gostam de muito. Mas nosso prota olha para algumas pessoas e lá ele percebe que essas pessoas não estão com cara de ódio de nosso prota. A nossa cavaleira só simplesmente mostra ao nosso protagonista que alguns anos atrás, essas pessoas tiveram goblins como um bichinho de estimação. Mas ele só simplesmente ignorou isso tudo que acabou de acontecer. Em seguida, nosso protagonista vai até o castelo, onde que ele estará se encontrando com o rei. Só que ao chegar no castelo, nosso protagonista vê o tamanho do negócio. Ele se assusta com isso tudo, mas do nada ele sente a vontade de estar indo ao teu banheiro. E eles deixam, mas já entrando no banheiro, nosso prota pensa que isto era de exagero demais. Mas ele simplesmente utiliza o que devia fazer. Após isso ele sai, mas saindo ele passa por alguns jardins. Passando ele vê um velhinho por cima de uma árvore, cuidando de uma árvore. O velhinho simplesmente vê o nosso protagonista chegando perto de si. Ele se pergunta o que estava acontecendo, mas nosso prota simplesmente fala que veio até esse
certo lugar para estar discutindo aquele acontecimento de um Goblin ter matado um humano. Enquanto conversava, aquela cavaleira novamente aparece por trás. Ela quando já aparece, já convida o nosso protagonista para estar seguindo ela novamente. Ela simplesmente agarra por sua boca, pois nosso protagonista sem querer chama esse velho aqui de velho. Mas ela pede para que ele pudesse rever o que falou, pois esse, na real, era o dono dessa mansão. Logo após nosso protagonista descobrir que quem na real era a identidade secreta desse cara, ele simplesmente se assusta com isso. Mas em seguida ele simplesmente começa a seguir o velhinho até um certo canto. Mas já entrando neste lugar, algumas das mulheres desse lugar começam a olhar para nosso pró. Mas essas primas aí, já que ele chega perto de nosso meninão, se agarrando nele e no velho, eles começam a conversar um pouco. No meio da conversa, eles começam a falar sobre os fracassos das pessoas, que para esse cara, um homem era simples coisa para se resolver. Eles literalmente apostavam em qualquer coisa, mesmo perdendo, os mesmos voltavam lá para estar apostando na mesma coisa e perdendo novamente. Nosso protagonista, observando o que falava, ele simplesmente fala que para entender bem alguns homens, era necessário observar os seus erros. Cada erro que cometesse, ele devia olhar e anotar se aquilo em algo, para poder pegar ele de jeito na próxima. Mas agora para nós aqui, tu saber como estará sendo a sua nova aventura, essa daqui nós teremos que deixar para a nova parte. Porém, para nós ter aquela parte 2 básica, nós teremos que deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 1.500 likes, eu trago a vocês uma parte 2. Então, não vamos por aí, né?